Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quase sempre quando eu falo sobre o Papa Francisco, eu costumo pôr no meu canal Atalaia, a verdade libertará. Mas eu hoje vou pôr este vídeo aqui porque o Papa está falando de algo terrível que está vindo. Ora, meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que este homem também se senta na mesa dos diabos, dos demónios, daqueles que estão controlando o mundo nos dias de hoje. E é claro que ele sabe o que é que vai vir. E também, ele dizendo isto antes das coisas acontecerem, muitas pessoas que seguem este homem como se ele fosse um homem de Deus, porque ele é de Deus, mas do Deus deste século, como as Sagradas Escrituras dizem. E o Deus deste século é o diabo. E é claro que ele sabe o que é que está acontecendo. E ele então está dizendo que algo muito grande vai acontecer, fome, destruição, guerra, etc, queda de economia, tudo coisas que eu venho alertando aqui no meu canal há muitos anos. E como eu já disse, ele dizendo isto agora, mais tarde, quando as coisas começaram a acontecer, em vez das pessoas verem que este homem é um bode, um lobo vestido de ovelha, vão dizer é um santo, porque ele previu as coisas que iam acontecer. Como eu já disse a vocês, e torno a dizer, este homem participa assentado na mesa do diabo e eles estão ouvindo os planos do diabo para o mundo. E nós sabemos que assim como o nosso Pai Celestial tem planos de vida e vida com abundância para o seu povo, o diabo tem de destruição. Porque ele veio para matar, destruir e roubar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Todos os links dos meus canais estão abaixo se você quiser se inscrever nos outros canais. E então eu vou mostrar aqui a notícia que saiu sobre este homem. A profecia, eles já dizem até que é uma profecia, a profecia do Papa Francisco. Ele adverte que viu presságios de destruição e desolação para a humanidade. Há 9 anos, nos olhos do mundo, olhavam atentamente para a ascensão de Jorge Mário Bergoglio como sucessor do Papa Bento XVI, mas muitas questões também surgiram, como a de como o novo Papa Francisco seria o último pontífice católico romano antes do retorno de Jesus Cristo. E isso porque a escolha do nome papal de Bergoglio, Francisco I, foi bastante surpreendente, recordou Francisco de Assis, fundador da ordem religiosa franciscana. Esse Francisco era conhecido por sua pregação itinerante, o seu estilo de vida simples e a sua missão declarada de consertar a Igreja Romana. Mas não foi essa associação com Assis, sua formação como jesuíta, que deu ao Papa Francisco a sua suposta autoridade. Pelo contrário, é a sua suposta herança como sucessor do apóstolo Pedro, a quem os católicos romanos consideram o primeiro bispo de Roma. Mas o papado de Francisco foi previsto com centenas de anos de antecedência. Alguns apontam para a misteriosa profecia de São Malaquias, o trabalho de um monge do século VII, e previram que Francisco era o último papa antes do retorno de Cristo. A profecia também contém uma lista de mais de 100 epígrafes curtas que dizem descrever mais de 100 papas, começando com Celestino II, que ocupou o cargo entre 1143 a 1144, contando para a frente a profecia ligaria o penúltimo título da lista de o agora aposentado Bento XVI, então Francisco I será o papa final. Bem, a verdade é que não sabemos e teremos que esperar até o fim do seu papado. Mas enquanto isso, parece que o Papa Francisco também tem visões do nosso futuro, profecias do que está por vir. A profecia do Papa Francisco, o Papa ofereceu um vislumbre aterrorizante do nosso futuro, dizendo que viu sinais de um tempo ainda mais sombrio para a humanidade. Em uma missa no Vaticano, o Papa de 85 anos disse no domingo que ele tem visão terrível para o mundo, com presságios ainda maiores de destruição e desolação. A missa foi celebrada em comemoração à festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que caiu na segunda-feira, comemora a aparição da Virgem Maria, um jovem, São Juan Diego, em 1531, na cidade do México. Mas apesar dos tempos difíceis atuais para o mundo, incluindo guerras, particularmente o conflito da Rússia e na Ucrânia, a recessão econômica global, a pobreza, a fome e uma crise energética internacional, o Papa disse que tem uma visão de que as coisas seriam muito piores.
Em sua homilia, o pontífice disse que o momento amargo, cheio de barulho de guerra, da crescente injustiça, da fome, da pobreza, do sofrimento, mas neste momento sombrio e desconcertante há presságios de destruição e solidão ainda maiores. Acrescentou que no Natal, o amor divino de Deus e a sua vinda a nós dizem-nos que também este é um tempo propício de salvação, no qual o Senhor, através da Virgem Maria, continua a dar-lhe o seu Filho. Ele pedia à Congregação do Vaticano que se envolvesse uns com os outros sem demora para sair ao encontro de nossos irmãos e irmãs que forem esquecidos e descartados por nossa sociedade consumista e indiferentes. O Pontífice lembrou o versículo bíblico de João 3,16 que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na celebração da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, o Papa disse que a Virgem Maria nos convida a deixar para trás todos os preconceitos e medos que povoam os nossos corações e a confiar no verdadeiro Deus para o qual vivemos. A Virgem Maria não tem parte nisto, meus irmãos. E se você é cristão, cristão quer dizer seguindo os ensinamentos de Cristo, você vai ver que isto é tudo uma farsa que o Papa está dizendo. Em 2031, completam-se 500 anos desde a aparição da Maria ao jovem no México. 2031. Por isso, o Papa Francisco pedia a todos os membros da Igreja Peregrina nas Américas, pastores e fiéis, que participam nessa jornada celebrativa que vive promover um encontro com Deus através da Nossa Senhora de Guadalupe. Ele quer nos lembrar que foi o Evangelho que formou a alma da América Latina e que, como crentes em Cristo, temos a responsabilidade de ser testemunhas credíveis do amor de Jesus Cristo e protagonistas decisivos na construção de uma nova cultura. Uma nova cultura, disse Papa Francisco. As outras profecias do Papa Francisco. Incrivelmente, esta não é a primeira profecia do Papa Francisco. Em 2018, retornando da viagem sul-coreana, ele disse a repórteres que tinha tempo limitado para concluir suas reformas na Igreja Católica. Embora tenha sido, quando perguntado sobre a sua popularidade, que o Papa Francisco fez uma premonição sobre a sua própria morte. Eu vivo isso como uma generosidade do povo de Deus. Interiormente tento pensar nos meus pecados, nos meus erros, para não ter orgulho. E então ele acrescentou: porque eu sei que vai durar pouco tempo, 2 ou 3 anos e depois para a casa do Pai. Agora resta saber qual é o Pai, porque não é o nosso Pai Celestial, that's for sure. Parece que o Papa Francisco nunca deixa de nos surpreender. No entanto, muitas pessoas acreditam que o papado do pontífice coincide com o período do fim dos tempos e a ascensão do anticristo. Veremos se as profecias do Papa se cumprem. Ok. Ele previu que ia morrer, que ia só estar como é que é dizer, depois de ele voltar dessa tal América Latina, desta viagem da América Latina, ele diz que ia ficar só 2 ou 3 anos no poder e que depois ele ia morrer. Isto não aconteceu. E agora ele está previndo que vai haver um momento desconcertante, presságios de destruição e solidão ainda maiores. Solidão. Esta solidão, isto pode muito bem querer dizer blackout, não é blackouts, como é que se diz? Lockdowns. Eu, como já disse, comecei no princípio e vou tornar a dizer: o Papa sabe de muita coisa que vai acontecer, porque ele participa destas reuniões que estão marcando o fim da humanidade, ou seja, o fim de uma grande percentagem da humanidade. Não descartem estes alertas, porque ele sabe o que é que está dizendo. E ele não está dizendo isso para o bem da humanidade. Ele está dizendo isso nada mais nada menos para que mais tarde o povo venha a dizer: ele era um santo, porque ele sabia o que ia acontecer. Preparem-se, meus queridos irmãos. O que vai vir é grande, é forte e não vai haver retorno. Quer dizer, vamos entrar nessa dissolução total do mundo, de tudo aquilo que nós conhecemos. Vai haver pobreza, muita fome, vai haver como diz aqui, uma recessão económica global, vai haver guerra, vai haver muita destruição e vai ser daqui para a frente cada vez pior.
Se você não quiser ouvir, não quiser acreditar, o problema é seu. Faça com essa notícia o que você bem entender. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.